Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10, aos Hebreus, capítulo de número 10. Leiamos os versículos de números 19, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, santuário aqui neste versículo não se trata de um templo de 4 paredes, de um edifício, de um lugar como este em que a igreja se reúne. Mas santuário aqui é algo que designa o céu, mais particularmente a região do céu onde a glória de Deus se pode manifestar a seres humanos de forma plena. No Velho Testamento, Moisés fez um tabernáculo que depois deixou de ser na forma de tenda para ser um edifício fixo nos dias de Salomão. Este tabernáculo tinha o átrio ou pátio, a parte mais exterior, tinha o lugar santo, onde aqueles que já tinham ofício no culto mais específico entravam, e tinha o lugar santíssimo, o santo dos santos, que é o santuário aqui remetido. Era neste santo dos santos onde a glória de Deus se manifestava máxima, e o sacerdote lá só entrava através de um sacrifício que oferecia a Deus por si e pelo povo, ou seja, por seus pecados e pelos do povo. Obviamente que o sacerdote, naquele momento que oferecia o sacrifício de um animal, não obtinha com o sacrifício do animal a remissão dos pecados. A Bíblia diz que sangue de touros e bodes, de animais, não nos poderão obter a remissão de pecados, só o sangue de Cristo. Porém, aquele sacrifício do animal era para lembrar a Deus as suas promessas concernentes a Jesus Cristo, que seria enviado, mas ainda não tinha vindo. Então, o modo de Deus educar o povo de Israel, o povo a quem ele escolheu no Velho Testamento, os descendentes de Abraão, o modo de Deus educar o povo de Israel na fé em suas promessas era estabelecendo este rito, onde o povo trazia a Deus, de forma simbólica, no sacrifício do animal, aquilo que Deus mesmo havia prometido fazer por todos nós, enviando o seu Filho. A glória de Deus que também aparecia ali era uma glória visível, alguma aparência. Não era obviamente Deus em sua essência inefável, porque Deus é invisível, mas algum resplendor de luz, alguma manifestação com efeito visível da glória de Deus, dimensionada ao que o homem poderia suportar, se manifestava ali. Mas o interessante é que este tabernáculo, que depois se representou em prédio no templo de Salomão, Moisés o fez segundo um modelo que Deus mostrou a ele, conforme
é mencionado no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus fez Moisés ver um modelo de tabernáculo e, segundo aquele modelo, ele deveria construir o tabernáculo para o povo ter estes sacrifícios de animais mediados pelos sacerdotes, e onde no lugar mais recôndito deste tabernáculo a glória de Deus se faria manifestar. O modelo que Moisés viu era celestial, portanto há um santuário celeste, onde Jesus Cristo entrou. A Bíblia diz que, tendo ele descido e se encarnado e vivido uma vida aqui de 30 e poucos anos, havendo sendo justo, nunca tendo pecado, ele tomou sobre si os pecados de todos nós e foi moído e traspassado na cruz, recebeu em sua carne o castigo que era para a nossa culpa, rasgou o escrito da dívida que era contra nós em seu próprio corpo, que foi traspassado pelos cravos, que foi flagelado pelos chicotes, furado pela lança, atravessado pela coroa de espinhos. Jesus, porém, ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, e ele subiu aos céus, entrou no santuário celeste, como nosso sumo sacerdote agora, levando o seu próprio sangue derramado em sacrifício lá na cruz, para nos reconciliar com Deus. E aqui o autor da carta está dizendo que, de alguma maneira, nós que estamos aqui na terra e não no céu, podemos entrar neste santuário que está lá no céu. Obviamente não de forma física, mas de forma espiritual. Se neste santuário Deus habita, mas Deus ao mesmo tempo é onipresente, então um crente pode entrar na presença de Deus através da oração, através do louvor, nos mesmos dimensionamentos em que Jesus Cristo entrou com o seu próprio sangue por nós, lá no céu. E a Bíblia diz que nós entramos na presença de Deus dessa forma. Podemos entrar na presença de Deus deste modo por causa do sangue de Jesus. É o que o verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, para entrar nessa presença de Deus celestial, para estar em sintonia com Deus que está diante de Cristo, o Cristo ressurreto. Nós temos essa ousadia para entrar pelo sangue de Jesus. O versículo 20 diz que Jesus nos abriu um caminho para este santuário. Usando a linguagem dos contos de fada, ele abriu um portal. O portal é exatamente a expressão que os filmes de ficção, os contos de fada usam para falar de alguma forma de, estando aqui, a gente entrar em outro mundo. Pois diz aqui a Bíblia que ele nos inaugurou um novo caminho, um portal, que ele nos consagrou, que ele separou para nós pelo véu, isto é, pela sua carne. É curioso que lá no templo dos judeus, no tabernáculo de Moisés, dentro desse lugar de 3 compartimentos, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, havia um véu que dividia o santo lugar do santo dos santos. Era no santo dos santos, no santuário, no lugar santíssimo, onde a glória de Deus se revelava. Lá, entretanto, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. E o sumo sacerdote entrava lá com o sangue do animal sacrificado. Aquele véu representava a separação entre nós e Deus, porquanto somos pecadores e Deus é justo juiz.
E não há como nós compensarmos nossa culpa de nossas transgressões para com Deus. Só nos resta a sentença de condenação eterna ao inferno. Mas Jesus, ao tomar sobre si os nossos pecados, levou-os, como diz Pedro, em seu corpo ao madeiro. É como se ele tivesse recebido um lançar dos nossos pecados em seu corpo. E ao destruir o seu corpo, ao deixá-lo ser atravessado lá na cruz, ele destruía em sua carne o pecado. Ele condenou em sua carne, diz Romanos 8, o pecado. E ali ele abriu o caminho, ele rasgou o véu. Por isso, quando ele disse, Pai, está consumado, lá na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ele destruiu o pecado em sua carne, ele rasgou o véu de separação. E agora, através de sua carne que foi traspassada, através de seu sacrifício, através da cruz, através de seu sangue, nós temos um portal de acesso. Embora estando na terra, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Fomos vivificados com Cristo, diz o apóstolo na carta aos Efésios, e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Temos entrada na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo véu da sua carne. Aqui, portanto, se vê que a única forma de se chegar à presença de Deus é pelo sangue de Jesus. É pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, é pela sua pessoa. Não há outra forma de chegar à presença de Deus que não por ele. Ele é o nosso grande sumo sacerdote na casa de Deus celeste. E diz o texto que nós, confiando no sangue de Cristo, confiando que ele nos inaugurou um novo caminho no véu da sua carne, devemos ter ousadia, intrepidez, coragem. Para quem precisar de uma palavra mais próxima do vocabulário comum, nós precisamos de atrevimento, atrevimento de fé, para chegar diante de Deus certos, de que não vamos ser reprovados, de que não vamos ser recusados, mas vamos ser aceitos por Ele através do sangue de Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, ele é importante porque ele mostra, primeiro, a suficiência do que Jesus Cristo fez, a exclusividade de Cristo como caminho a Deus, e mostra que nós devemos ser corajosos para, por fé, ir a Deus através unicamente do que Cristo fez. Há um padre que tem muitos seguidores na internet, chamado Paulo Ricardo, que ele faz uma crítica veemente aos evangélicos, a quem ele chama de protestantes. Ele diz que nós ensinamos as pessoas a serem orgulhosas, porque pergunta ele, quem é o homem para achar que pode entrar na presença de Deus sem mediação, sem intercessores, sem pontes, para simplesmente por fé em Jesus achar que já fala com Deus diretamente? Na verdade, irmãos, não se trata de orgulho, porque nós não estamos confiando em nossos méritos, em nossas obras para ir a Deus. Estamos confiando no sangue de Jesus Cristo. Nos reconhecemos pecadores, incapazes, não merecedores, mas confiamos que o que Ele fez por nós valeu, que em sua carne rasgada ele abriu um novo caminho para Deus, em seu sangue vertido abriu um novo caminho. E a Bíblia diz que nós devemos ter ousadia. Talvez foi a palavra que o padre Paulo Ricardo, por equívoco, chamou de orgulho. Na verdade, a Bíblia chama de ousadia, coragem, para ir a Deus, confiando que por meio de Jesus Cristo seremos recebidos. E na verdade aqui está, irmãos, o que faz diferente a nossa mensagem da mensagem do romanismo.
da mensagem exatamente dos porta-vozes da visão romanista. A Igreja Católica Romana ensina uma dependência do homem, da instituição igreja, para manter-se conectado com Deus. Se você for examinar o ensino e a doutrina romanista, você vai ver que há toda uma estrutura de dependência. A igreja, enquanto instituição, parece ser muito mais imprescindível à salvação do que, às vezes, o próprio Cristo no discurso. Porque ensina-se que o batismo regenera. É o primeiro dogma aqui a ser salientado dentro do catolicismo romano. É que se acredita, dentro da visão romanista, que o batismo nas águas regenera, faz a criança deixar de ser uma criança pagã para ser uma criança cristã, faz ela passar a ser filha de Deus. O Espírito Santo infunde graça nela e ela passa para uma nova vida, da morte espiritual para a vida. Daí a pressa do fiel católico de batizar o seu filho infante antes que ele morra, para garantir que ele seja regenerado, seja tornado filho de Deus. Mas quem administra o batismo é a igreja enquanto instituição. Veja o poder que passa até a igreja enquanto instituição. Nesta hora, ela tem o poder de, administrando este sacramento, mudar a condição de uma pessoa, tornando-a cristã, filha de Deus, cancelando o pecado original, que se imagina que Adão cometeu e é verdade que cometeu, e que seja transmitido culposamente a toda a sua descendência. Esse poder pertence à instituição. Isso é tão irracional do ponto de vista do desenvolvimento da Escritura que, vejam só, no Velho Testamento não havia batismo de crianças, não se havia instituído isso. Então fica a questão, então uma pessoa do Antigo Testamento tinha um acesso a Deus mais fácil do que depois de Cristo chegar à terra? Ela podia chegar a Deus sem o batismo, e agora sem o batismo ninguém é tornado filho de Deus. Então Jesus veio para tornar mais difícil o acesso a Deus. Talvez alguém diga, mas pastor, Deus instituiu no Velho Testamento a circuncisão para os filhos de Abraão. É verdade, mas a circuncisão não tinha a função de regenerar, mas de assinalar quem era um descendente de Abraão com quem Deus fizera um pacto. Mas antes de Abraão ser escolhido, nos dias de Noé, Enoque foi salvo antes de Noé, o próprio Noé foi salvo. Pessoas foram salvas e não foram nem batizadas, nem circuncidadas, apenas creram na promessa de Deus. Seria agora de se imaginar que, tendo Jesus Cristo vindo, então nós precisamos agora de uma instituição, quando Noé não precisou de instituição nenhuma. Teve um relacionamento com Deus direto, ele e sua família. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Não foi circuncidado, porque só veio a instituição da circuncisão a partir de Abraão. Não foi batizado, mas creu na promessa. Achar que agora alguém só é tornada filha de Deus, a pessoa só é tornada filha de Deus pelo batismo, pela dependência da instituição, é colocar a salvação agora mais difícil ou mais inacessível do que fora nos dias do Velho Testamento. É colocar a igreja para tomar um espaço que antes não tinha nenhuma instituição no meio. As pessoas iam diretamente a Deus pela promessa, pela simples promessa de que o Messias viria, crendo. Mas a igreja romana continua. Quando a criança chega na adolescência, ela passa pelo crisma, um rito, uma cerimônia, onde se diz que a pessoa recebe a plenitude do Espírito Santo para que possa vencer as tentações.
Então note, sem a igreja não há batismo. Sem a igreja ninguém é regenerado nessa visão. Se no crisma é que a pessoa recebe a plenitude do Espírito Santo para então vencer o pecado, e é um rito da igreja, então mais uma vez a pessoa só é capaz de ter os recursos para vencer o pecado se a igreja der a ela esses recursos. Quando os padres tentam encontrar na Bíblia alguma referência para o crisma, eles na verdade citam o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que é uma experiência que Deus destinou a crentes, prometeu aos crentes que oram e pedem, que consiste não em receber poder para vencer o pecado, mas em receber poder para pregar o Evangelho. Mas nós vemos que pessoas podem receber o batismo no Espírito Santo orando em suas casas, sem que ninguém lhes imponha as mãos. É uma experiência com Deus direta. Embora um outro crente possa orar por você para que você receba, até lhe impor as mãos, nada disso é condição para que você receba. E Pedro reconheceu isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Em Atos 10, a partir do 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Note, ele estava pregando e o Espírito Santo caiu, ele não fez nada. Aqui em Atos 11, ele diz no verso 15, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro disse, eu estava pregando e o Espírito Santo veio sobre eles. Se Deus quis fazer isso por eles, quem sou eu para me intrometer, para resistir a Deus? Com essas palavras, Pedro mostra que esta experiência independia da igreja enquanto instituição, independia dos apóstolos, independia de um sacramento. Fora Deus que derramara o Espírito Santo. E curiosamente, estas pessoas na casa de Cornélio receberam o batismo no Espírito Santo, que para a igreja romana seria o crisma, antes de serem batizadas nas águas, não depois. Por isso, em Atos 10, Pedro diz no verso de número 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro diz, alguém vai se opor a que eu batize estas pessoas, que semelhantemente a nós receberam o Espírito Santo? Então eles receberam a plenitude do Espírito Santo antes de serem batizados nas águas, não por um rito oficiado pelo apóstolo Pedro, mas enquanto Pedro pregava, uma experiência direta com Deus. O batismo também nós queremos dizer que na Bíblia não aparece sendo administrado a crianças. O próprio Jesus foi batizado adulto. Nós vemos que o batismo era condicionado à fé e de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. Disse Jesus em Marcos. Em Mateus ele diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe vai batizar o eunuco que lhe pergunta o que me impede de ser batizado, e Filipe diz, é lícito que eu te batize, se tu crês de todo o coração. O batismo era um testemunho de fé. Aquele que abraçava a fé, publicava que agora abraçara a sua fé em Cristo, se submetendo ao batismo. Mas o batismo não regenera ninguém. O batismo não faz o homem mudar a sua natureza. Antes é a fé que faz. João 1,12, a todos quanto receberam
a saber, os que creem no seu nome, receberam a Jesus, que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pela fé, os quais não renasceram da carne e do sangue, mas nasceram de Deus. É através da fé que o homem tem um novo nascimento, tem uma nova vida, ingressa na família de Deus. O batismo é só um selo disso. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Nos versos anteriores, Pedro fala que Noé entrou na arca e foi salvo ao entrar na arca do dilúvio. Mas depois de ter entrado na arca, onde já estava abrigado e salvo, a arca atravessou as águas do dilúvio. E aí Pedro diz, isso é uma figura. Nós somos salvos hoje através da ressurreição de Jesus, que é a nossa arca. Por isso que diz o verso 21, que também como uma verdadeira figura, ou seja, o caso de Noé é uma figura, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. E lá no final diz, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, Noé entrou na arca e foi abrigado. E agora isso figura o fato de que nós somos salvos pela ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa arca, é o nosso abrigo. Mas assim como depois de entrar na arca, já abrigado e salvo, Noé passou pelas águas do dilúvio, nós, nos unindo a Cristo pela sua ressurreição, já estamos salvos, regenerados. E agora passamos pelas águas do batismo para testemunhar a nossa fé. O fato é que ele diz aí no verso 21 que o batismo não é o despojamento da imundície da carne. O batismo não remove a carnalidade de ninguém. O batismo não muda a natureza, não transforma o homem, não despoja o homem da imundície da carne, mas é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, aquele que agora foi salvo, tem uma consciência boa para com Deus, ele indaga pelo batismo, ele deseja o batismo. O batismo, portanto, ele é querido por aquele que agora quer se mostrar ao mundo diferente, quer tornar público que ele é uma nova criatura, é o que uma boa consciência deseja. Mas o batismo não é o despojamento da imundície da carne. Nós fomos libertos do poder da carnalidade, nós ingressamos numa nova vida pela fé em Jesus, sendo unidos ao Cristo ressurreto, tendo Ele compartilhado sua vida conosco, e no batismo apenas damos testemunho público de que somos uma nova pessoa, uma nova criatura. Então note, o batismo não salva. O batismo é o testemunho público do salvo de que mudou de vida pelo poder do Evangelho. Ele foi salvo pela graça, mediante a fé, como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele dá testemunho de sua fé e mudança no batismo para o mundo, mais do que já lhe aconteceu quando creu. O batismo, portanto, não regenera, logo a igreja não é essencial à regeneração de um homem enquanto instituição. Cristo é necessário, é recebendo Cristo que ele tem sua vida transformada. A plenitude do Espírito Santo não é administrada pelo crisma, por um rito, mas é uma promessa de Deus para o crente que busca e pode receber sem que ninguém esteja lhe impondo sequer as mãos ou orando por ele, como aconteceu no exemplo que vimos lá, quando Pedro pregou. Pode ser recebida essa experiência até antes de a pessoa ter sido batizada, como aconteceu no exemplo lido na casa de Cornélio, quando Pedro pregou ali.
Mas a igreja romana segue. Se a pessoa quiser casar, para a igreja romana, o casamento é um sacramento. Então só ela pode casar alguém legitimamente. Quem não casar através de um padre reconhecido, está amaziado e não legitimamente casado, segundo a igreja romana. Pessoas que às vezes casam no civil, mas não casam na igreja católica e depois resolvem entrar mais a fundo na igreja católica, às vezes se divorciam de suas esposas e casam de novo, e a igreja católica aceita, porque ela não reconheceu o casamento anterior, que foi somente civil. Para ela, só a igreja pode casar. Então a pessoa precisa até da igreja para ter um casamento legítimo, mas isso não faz também sentido. No Velho Testamento não tinha igreja, e tinha casamento. Abraão casou, Isaac casou, Jacó casou. E aí vem a pergunta: naquele tempo os casamentos eram válidos quando instituídos de acordo com as legislações? E agora Deus está tornando mais difícil, só válido da igreja católica? Veja, a vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi para abrir caminho para Deus, não para criar dificuldades, como se o estado anterior fosse mais aberto, e com a vinda de Jesus, tivesse se tornado mais fechado. Se você ler a Bíblia, você não vai ver Jesus celebrando o casamento. Ele foi convidado para um casamento nas bodas de Caná. Eu desafio qualquer leitor do Novo Testamento a me mostrar algum dos apóstolos celebrando um casamento ou o relato de qualquer casamento no Novo Testamento feito através da igreja. Na verdade, irmãos, o casamento válido é o civil. Romanos 7, o homem está ligado à mulher pela lei. Agora, na igreja, nós abençoamos o casamento. O que nós temos na igreja é a invocação das bênçãos matrimoniais, para que Deus seja com aquele casal. Mas o casamento vale, desde que feito perante as autoridades da sociedade, já está válido aos olhos de Deus. Portanto, o casamento não é propriedade de nenhuma igreja, Mas seguimos. Dentro da visão romanista, a pessoa tem que ter a igreja para virar filha de Deus no batismo, tem que ter a igreja para ter poder de vencer o pecado no crisma, tem que ter a igreja, senão ela não tem casamento válido, tem que ter a igreja para ter perdão dos pecados. E aí entra o confessionário. O Catecismo Católico de 1994, que é recente do ponto de vista temporal, porque o anterior era de 400 anos antes, diz que o católico tem que se confessar pelo menos uma vez ao ano. Sem a confissão ao sacerdote, ele não tem o chamado perdão das penas temporais. O que é que quer dizer isso? Se ele for para o inferno, não tem confessionário que resolva o problema dele. Mas se ele for para o purgatório, da visão católica, ao se confessar ao padre, o padre pode perdoar penas que ele teria que cumprir no purgatório. Todos nós sabemos como houve a reforma protestante. Lutero protestou contra a venda de indulgências. Ou seja, a venda de perdão de pecados temporais, a venda de perdão de penas do purgatório. Pessoas pagavam dinheiro para ajudar na construção da Basílica de São Pedro e ganhavam um certificado, dizendo, a depender do valor que tinham pago, o tanto de tempo que eles teriam tido diminuição de penas no purgatório. E Lutero levantou-se contra isso e disse, não! O perdão vem pelo sangue de Cristo, não por ouro nem prata. Talvez algumas pessoas pensem que a igreja romana só defendeu isso na Idade Média. Mas eu trouxe aqui para lermos o que o Catecismo da Igreja Católica de 1994 disse. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais. Ela não mudou.
Outra parte do catecismo: a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas. No caso da Idade Média, foi pagando. Mas, por exemplo, na época do Papa João Paulo II, como pouca gente estava assistindo a Missa do Galo, ele estabeleceu que quem assistisse numa determinada época obteria indulgências. Teve uma abertura de uma porta, há um tempo atrás, que chamada de Porta da Misericórdia, alguma coisa assim, que quem assistisse aquilo ali, tivesse lá, receberia indulgência. Então diz: a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas, pela intervenção da igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Entenda o que é que eles querem dizer com isso. Aqui diz que a igreja pode dar indulgências, perdão de penas temporais, porque ela tem um tesouro acumulado de méritos para compensar culpas de pessoas. E esse tesouro é fruto das satisfações que Jesus fez lá na cruz, pagou por nós os nossos pecados, e das satisfações dos santos. Aqui é que vem uma coisa estranha. É como se os chamados santos da Igreja Católica tivessem feito mais do que precisavam. Foram mais santos do que precisavam ser. E o que eles fizeram a mais vai para uma espécie de banco de méritos, para a igreja usá-los para compensar pecados de pessoas e perdoar pecados. Como se as obras dos santos complementassem a obra de Cristo não fosse suficiente. Nas 95 teses que Lutero colocou contra as indulgências, ele falou disso. Ele disse: o tesouro da igreja não são os méritos acumulados dos santos. O tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o tesouro da igreja. Meus irmãos, é por isso que os monges às vezes têm coisas que são não ordenadas pela Bíblia, mas coisas que são penitências a mais. Não pode comer isso, tem que fazer esse sacrifício aqui, peregrinações, que seria para fazer mais do que Deus pede e acumular méritos que poderão ser usados pela igreja para compensar a culpa de outros, como se fosse uma transação bancária. Mas escute só, a Bíblia diz que se nós fizéssemos tudo o que Deus manda, ainda assim seríamos servos inúteis, porque não teríamos acrescentado nada, só feito o que Deus manda. Ninguém pode acumular méritos, porque inclusive a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, mas todos pecaram. Nenhum homem fora o próprio Cristo fez mais do que precisava, porque não fez nem o que precisava. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos se fizeram inúteis. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes 7, verso 20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não existe homem justo sobre a terra, santo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Mas dentro da visão romanista, a pessoa precisa da igreja para pelo batismo virar filha de Deus, precisa do crisma para ter a plenitude do Espírito Santo, precisa do confessionário para ter perdão de penas temporais, precisa da igreja para recorrer ao seu banco de indulgências e obter perdão e diminuição de penas no purgatório. E essa diminuição continua até depois da morte. Tem pessoas que pagam missas pelos mortos. No início da missa o padre diz: missa por esse, por esse, por esse. Aquelas missas são pagas para diminuição das penas no purgatório das pessoas que foram para lá. Mas a Bíblia diz que não há purgatório.
Só existe céu e inferno. Hebreus capítulo de número 9. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não vem purgatório, vem juízo, céu ou inferno. A Bíblia diz, os justos irão para a vida eterna e os injustos irão para o tormento eterno. Não há lugar intermediário. Só há dois caminhos, o estreito que leva à vida, o espaçoso que leva à perdição. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus e na última hora se arrependeu e creu no Evangelho, não foi para o purgatório. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não existe purgatório. Mas com essa invenção de purgatório, pessoas ainda ficam pagando pelo bem-estar das almas de seus entes falecidos. E a igreja controla não somente a vida presente, mas a vida no além, como se ela fosse a portadora de tudo que diz respeito à salvação. O nosso purgatório não é um lugar, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a Deus que nós confessamos os nossos pecados. E veja só, no Velho Testamento, Davi, quando pecava, confessava-se diretamente com Deus. Era o Velho Testamento. Será que depois de Jesus vir, agora eu não posso mais confessar diretamente a Deus? Será que piorou em vez de melhorar a vinda de Jesus? Distanciou ainda mais o homem de Deus em vez de aproximá-lo? Porque lá no livro de Salmos, no capítulo 32, veja como Davi falava com Deus e confessava diretamente a Deus o seu pecado. Salmo 32, 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Em 1 de João 1,9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Para a igreja romana, durante a missa, o sacrifício de Jesus é renovado e repetido. A cada missa é como se a hóstia virasse o corpo de Cristo, o cálice com vinho tivesse ali uma transformação e apareceria o sangue de Jesus, e carne e sangue separados, seria a morte de Jesus sobre a mesa que chamam de altar, e o padre oferece novamente o sacrifício de Cristo a Deus, como se ele precisasse ser renovado. Mas em Hebreus 9:10 a Bíblia fala toda hora que Jesus fez um único sacrifício, que vale o seu sacrifício para sempre. Na cruz ele disse, Pai, está consumado. A Bíblia diz que ele morreu uma vez e já não morre mais. Ele está à destra de Deus, está intercedendo por nós. O pão e o vinho que comemos são uma celebração de memória, de lembrança. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Mas para a igreja romana, ela renova o sacrifício de Jesus na missa. Ela tem um tesouro de méritos para perdoar pecados e penas num purgatório que não existe. Ela é que pode tornar a pessoa filha de Deus pelo batismo. Ela é que pode dar o Espírito Santo pelo crisma. Só o casamento dela é que pode valer. Na última hora, a pessoa precisa da extrema unção para que possa também ser socorrida no além. Mas quando você vai ver na Bíblia o texto que eles usam para falar da extrema unção, na verdade não seria para ungir alguém que vai morrer, é para ungir alguém que vai ser curado e viver. Diz lá, se tiver alguém doente, não pode ir à igreja, manda chamar os presbíteros para orar por ele. Se ele pudesse ir à igreja, ele ia lá e já orava lá, mas não pode, então vamos chamar os irmãos para orar por ele. E quando for orar com ele, aí Tiago diz, unja com óleo, para que ele tenha uma recordação, já que ele não está no ambiente da igreja, do Espírito Santo, que é simbolizado pelo óleo, e ore por ele, e a oração da fé levantará o doente. O objetivo não é prepará-lo para a morte, o objetivo é que ele seja curado, lá no texto de Tiago. Mas nós vemos, irmãos, que há toda uma instituição que quer se fazer intermediária entre o homem e Deus. Este não é o Evangelho de Cristo.
A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pedro disse em Atos 4,12 acerca de Jesus: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Hebreus 7,25 diz: portanto, ele, Jesus, pode salvar perfeitamente, completamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Nós não precisamos, irmãos, de uma instituição para receber as coisas de Deus, como se fosse o nosso relacionamento com Deus burocrático, como se fé fosse um relacionamento com instituição e não com Cristo. Nós vemos toda uma estrutura doutrinária feita para dominar, subjugar e controlar a pessoa, como se pudesse deter a gerência da salvação dela. Mas Jesus chamou a ele: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Não vai sair pedindo mais alguma coisa à igreja enquanto instituição, não. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que vem a mim, ele disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. O crente é aquele que, apoiado no sangue de Jesus, tem ousadia para entrar na presença de Deus. Estou aqui, ó Deus, estou aqui, ó Pai, não por causa da água do batismo, não pelas lágrimas de Maria, não pela intercessão dos santos, não pelas minhas penitências, não pelo confessionário, não porque eu fui batizado quando criança. Eu estou aqui porque Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, porque ele deixou-se traspassar no madeiro para abrir o caminho. Tenho ousadia para chegar, porque eu confio no sangue que Jesus verteu. Eu confio que eu tenho um grande sumo sacerdote na casa de Deus, Cristo Jesus. Para alguém ter salvação, deve se arrepender dos seus pecados, pelos quais Jesus teve que morrer. Você não pode amar a Cristo e amar aquilo que teve que levar Cristo à cruz. Abomine as suas transgressões, repudie os seus pecados e confie em Jesus Cristo. Confie no sangue que ele verteu. Confie no que ele fez por você. O evangelho não é complexo. A estrada com Deus não é burocrática, não é esse zigue-zague de informações. Venha a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É você e Jesus, é Jesus e você. Ele disse à mulher samaritana, Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, a salvação que eu vim trazer, e quem sou eu que estou aqui falando contigo? Se soubesse essas duas coisas, não precisaria saber mais nada não, só o que eu vim te trazer e quem eu sou. Tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Tu e eu e tu. Tu me pede e eu te dou. Não tem terceira parte, não tem complicação. Eu e você. Venha Jesus nessa noite. Entrega teu coração a ele. Vamos ficar de pé.